Fala galera, beleza? Bora começar então Química 2 aí, aula 6, estudo dos hidrocarbonetos, tá? Lembrando que essa aula aqui, galera, ela nada mais é que a aplicabilidade daquela aula da aula 5, tá? Onde a gente fala da nomenclatura, né? De a nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Agora a gente vai entrar na primeira função orgânica, tá? Na verdade, isso aqui a gente já viu, mas a gente vai entrar agora na primeira função orgânica que se chama hidrocarboneto, tá? Os hidrocarbonetos, galera, têm uma classificação. Para quem ainda tem dúvida, vamos lá, tá? Hidrocarboneto tem dois tipos, os aromáticos e os alifáticos. Lembrando que os alifáticos a gente tem uma divisão também. A divisão desses alifáticos temos os acíclicos, que são os alcanos, os alcenos, alcinos, alcadienos, tá? E temos os cíclicos, né, que são os cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcinos. E a junção dessa cadeia fechada de cíclicos também posso chamar de alicíclicos, beleza? Então, ó, cadeia fechada, alicíclicos, cadeia aberta, acíclicos. Lembrando que essa nomenclatura aqui é uma nomenclatura bem antiga, então hoje em dia já não é muito utilizado, tá bom? Mas é bom sempre vocês estarem sabendo, tá? Vamos voltar agora para os acíclicos, aqui em cima. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. Isso daqui lembra alguma coisa? É o tipo de ligação, beleza? Alcanos, se ele tem an, é sinal que ele só tem ligações simples, beleza? Alcenos, olha só, em ligação dupla. Alcinos, in, ou seja, ligação tripla. Alcadienos, de em, tem duas ligações duplas, beleza? Então aí a gente segue nos primeiros, os hidrocarbonetos alifáticos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta, tá? Temos os primeiros que são chamados de alcanos, tá? Os alcanos, ou a famosa parafina, tá? Elas têm propriedades físicas, como elas são insolúveis em água, a densidade dos alcanos, tá? é menor do que a densidade da água, ou seja, a tendência do alcano é ficar na superfície, beleza? O ponto de fusão e ponto de ebulição dos alcanos crescem quando a sua cadeia carbônica principal e a massa molecular crescem, ou seja, quanto maior for a cadeia, maior vai ser o quê? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Pedro, não sei o que é isso, esqueci. Ponto de fusão, sólido para o líquido. Ebulição, líquido para o gasoso, beleza? Então, quanto maior for a cadeia, maior vai ser esses pontos. Irão ser esses pontos. Temos a fase de agregação dos alcanos. Então, em condições ambientes, quando eu tenho de 1 carbono a 4, eu tenho, então, gases. De 5 a 17 carbonos, eu tenho líquido. E de 18 em diante, eu tenho os sólidos, tá bom? Quanto maior for o número de ramificações, também aí tem uma outra característica física. Menor será o ponto de ebulição. Então, se você tem uma cadeia enorme, muito grande, mas ela está cheia de ramificações, rapaz, já pode contar que essa aqui vai barrar. Então, o ponto de ebulição dela, comparado com uma cadeia que é só sem ramificação, com certeza esse daqui vai ser menor do que esse aqui de cima, tá bom? A estrutura que a gente utiliza, né? A fórmula que a gente utiliza para definir os alcanos é essa fórmulazinha aqui que está aqui do lado, beleza? Um exemplo, eu tenho 4 carbonos, beleza? Aí esse N aqui eu vou substituir pela quantidade de carbonos que eu tenho. Então, olha só, se eu tenho uma estrutura com 4 carbonos, então eu vou modificar o N. Vou botar 4 aqui. H. Quantos hidrogênios eu devo colocar para um alcano? Então, vou ter que botar 2 vezes 4 mais 2. Ou seja, C4H, 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10, beleza?
Então aqui, ó, C4H10, beleza? Então essa daqui seria a estrutura de um alcano, de uma parafina, tá? Vamos lá onde vocês encontram a parafina. A parafina você pode encontrar aqui, ó, bonitinho aqui, como solvente, tá? Que tá aqui em cima. Você pode encontrar também aqui para confecção de velas, tá? Pode encontrar aqui lá nas panchas, né? Para poder o indivíduo não derrapar. E temos aqui no pum da vaca, que tem a presença de gás metano, tá? Então, quem se lembra lá da nomenclatura, quando eu tenho um carbono, é MET, tá? Só tem ligações simples, AN. Como é o hidrocarboneto, termina em O, então é metano, tá bom? E a formulazinha, tá? Eu botei aqui alguns exemplos, né, da verdade. Então eu tenho aqui o metano, o etano, o butano, tá bom? Todos eles de cadeia aberta sem ramificação. Lembrando que pode ter ramificação, tá bom? Propriedades químicas, tá? Eles são poucos reativos, tá? Não reage com ácido e base concentrada, confirmando a parte de cima, beleza? Então, não são atacados por agente oxidante ou redutor, tá? Então, não tem reação de fato nenhuma, tá? Com os alcanos, tá? E a reação ocorre em condições drásticas. Eu preciso colocar numa situação muito absurda para que os alcanos consigam reagir com facilidade, tá? Fontes naturais, aonde que eu posso encontrar? Tá? Eles são encontrados no petróleo, no gás natural, tá? Nas folhas de plantas, constituindo as ceras, né? As ceras parafínicas, e nas ceras de abelha, que eu botei aqui bonitinho, tá bom? Então é encontrado sim alcanos, tá? Os alcenos ou as olefinas, tá? Tem essa fórmula aqui para a identificação dos alcenos, lembrando que o N é a quantidade de número de carbono, tá bom, galera? Propriedades físicas também são insolúveis. A densidade dos alcenos é levemente maior do que a densidade dos alcanos, de mesmo número, beleza? Então quer dizer o quê? Eu tenho água, olha só o exemplo, água, alceno e alcano, beleza? Show? Então olha só, lá no fundo vai estar a água, no meio termo vai estar o alceno, e lá no topo da minha mistura vai estar os alcanos, tá bom? Então o alcano é sempre mais leve. Ponto de fusão e ponto de fusão e ebulição segue o mesmo padrão, então quanto maior for a cadeia carbônica, maior também vai ser o ponto de fusão e ebulição, tá? Em condições ambientes, eu vou encontrar aí na fase gasosa, líquida e sólida, tá bom? Também com algumas quantidades também relativamente diferentes. Então as olefinas, tá, os alcenos, como tem em, é sinal que tem uma ligação dupla. Essa ligação dupla tem, em média, 120 graus, né? Que seria a rotação seria a rotação, seria o ângulo dessa estrutura, né? Então aqui a gente tem aqui um exemplo do propeno, tá? Então eu tenho 3 carbonos, 3 prop, tá? Como tem presença de ligação dupla em, e é um hidrocarboneto, porque só tem carbono com hidrogênio, eu tenho aqui o propeno, tá bom? Vocês verifiquem aí que a olefina a gente tem presença de ligação dupla, tá? Botei um exemplo aqui, que é o eteno, o propeno e o but2eno, tá? Botei exemplos. E temos as propriedades químicas, elas são altamente reativas por conta da ligação dupla. Lembra dos alcanos? Os alcanos não são reativos. Agora, nos alcenos, eles já são reativos por conta da ligação dupla, tá? Essa ligação dupla ela pode sofrer também reação de adição, que a gente vai aprender muito mais lá na frente, que são as reações orgânicas, tá? Então, essa reação de adição, ela tem um tipo de reação de adição que se chama hidratação, tá? Hidratação é adicionar hidrogênio, tá?
Então, o que acontece? Eu adiciono hidrogênio, né, adiciono água, quer dizer, na verdade, hidratação eu adiciono água. Eu adiciono água no eteno e eu tenho a formação de etanol, beleza? Que é muito utilizado aí na formação do nosso biocombustível, tá bom, galera? Então, você tem aí presença né, como é encontrado em folhas, né, a gente pode aí de retirar da natureza, tá? Mas é muito raro, tá? Então são raros na natureza, né? Podem fazer aí óleos minerais, né? Óleos minerais e gás naturais, tá? Encontrados também no petróleo, mas isso se deve ao craqueamento, que é um processo industrial de redução de cadeias longas de alcano, tá? O craqueamento ele já caiu no Enem há um tempo atrás, se eu não me engano, no ano passado e no ano retrasado, caiu sobre esse tema aqui, craqueamento. Craqueamento, existem dois tipos de craqueamento, galera. Existe o craqueamento catalítico e o craqueamento térmico, tá? O craqueamento catalítico, eu vou usar um catalisador, né, uma enzima catalisadora, tá? Para poder conseguir quebrar essas ligações duplas com facilidade, para transformar eles em um alcano, tá bom? Lembrando que esse processo é custoso. E outra, eu estou utilizando um petróleo muito bruto, beleza? Então, para fazer esse processo. Então, é um processo custoso, tá? E o craqueamento térmico, eu adiciono mais temperatura a fim de quebrar essas ligações duplas, para se transformar em um alcano, beleza? Porque é mais fácil de manipular, tá? Aplicações. Eu tenho o eteno, que é o etileno, que ele pode ser utilizado no amadurecimento de frutas e na obtenção de polietileno, né, como plástico muito importante para o setor industrial. Pode ser feito como explosivo e anestésico, tá? O polietileno que a gente está falando aqui é o que na verdade a gente conhece como PET, que é a garrafa PET aqui que a gente tem, que a gente utiliza, né? O plásticozinho que a gente utiliza na cozinha para proteger alguns tipos de comida. Eu tenho óleo motor, tá? Tenho óleo mineral, tá? Muitas pessoas utilizam para prisão de ventre, para tratamento de prisão de ventre, tá bom? Aqui eu botei o exemplo de um craqueamento catalítico, né? Do fluido de petróleo. Lembrando, é custoso, tá? Então, ó, muito dinheiro aqui, tá bom? O eteno, né, que ele botou ali, o etileno, que é usado para amadurecimento de frutas. Tem como a gente fazer isso dentro de casa. Se a gente pegar uma maçã, não. Se a gente pegar, pode usar também maçã, mas só que um dos exemplos primordiais é a banana. Você pega a banana, né, banana verde, e pega jornal, enrola essa banana no jornal e deixa ali um tempo. Tá? E você vai verificar que em pouco tempo essa banana vai amadurecer muito mais rápido, tá? Porque aquele jornal tem presença, né, na constituição dele, química, tem presença de petróleo. Então, aquele petróleo denso, mais denso ainda, que são os alcenos. Então, libera gases de etileno, né, para aquela banana e faz ela aumentar a reação da glicose que tem presente nela, tá bom? Os alcinos, tá? Ou os acetilênicos, tá? Tem propriedade física... eu falei do coisa? Então tem a propriedade física aqui. Eles são insolúveis também em água, tá? Lembrando que a gente está mexendo com tipo de substância meio que gordurosa, entendeu? Então, e outras são substâncias apolares, tá? Então, todos os hidrocarbonetos são apolares, tá bom, galera? Então, elas não vão se solubilizar em água, porque a água é polar, tá? A densidade dos alcinos também é levemente maior do que a densidade dos alcanos e do alceno. Então, ou seja, água mais pesada, beleza? Depois vem os alcinos, alcenos, e o outro lá no topo eu tenho a presença dos alcanos, beleza? O ponto de fusão e o ponto de ebulição seguem a mesma estratégia dos demais, então quanto maior for a cadeia, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A fase de agregação também ele se modifica, mas a gente tem presença de gases, líquidos e gasosos, ou gases, líquidos e sólidos, tá? Botei exemplos aqui de algumas estruturas,
como o etino, o propino e o but-2-ino, tá bom? A fórmula dele pode ser essa, lembrando que o N eu substituo pela quantidade de carbono que eu vejo, beleza? Propriedades químicas, eles são mais reativos do que os alcanos e os alcenos. Lembra que se eu tiver presença de ligações duplas ou triplas, tá? Eles vão ser muito mais reativos. A tendência deles sofrerem reação de adição ela é muito grande. A facilidade de quebrar essas ligações é muito grande, beleza? São inodoros, são incolores, tá? Na fase líquida é sensível a choque e explode e sofrem reação de adição, como eu já havia falado com vocês, tá? Fontes naturais não são encontradas na natureza, raros são aqueles obtidos no reino vegetal, tá? O mais conhecido entre nós seria o acetileno, que é utilizado na fabricação de borracha sintética, de plástico, PVC, PVA, de fios têxteis e como combustível para solda. Então, eu coloquei aqui o PVA, que é a cola branca que a gente conhece, tá? É um tipo de acetileno, tá? Temos aqui um tipo de plástico, né, de PVC, né, que a gente faz aí nosso tetozinho bonitinho. Temos aqui o maçarico, tá? Que o gás dele que é liberado é o combustível para solda, que é o acetileno. Temos alguns tipos de borracha que tem um revestimento mais firme, tá? Que passa aí gás, essas coisas. Também ele é feito de acetileno, tá? E algumas outras aqui, como eu já tinha falado no texto, tá? Os hidrocarbonetos alifáticos cíclicos, ou seja, aquele que de cadeia fechadas, que não são aromáticos, tá? Ó, não aromático. Beleza? Não aromático, beleza? Então vamos lá. Temos esses três aqui, como a gente viu lá no início do vídeo. As propriedades química, física, onde encontra as aplicações, são todas as mesmas coisas, tá bom? São todas as mesmas. Então eu tenho os cicloalcanos, tá? Cicloalcanos, tá? Os cicloalcanos. Temos também os cicloalcenos, temos os cicloalcinos, beleza? Que está do outro lado. Ou pode ser chamado de ciclano, cicleno e ciclino, beleza? Também pode ser chamado. Então, não importa qual o nome. Lembrando que para a nomenclatura deles, eu vou ter que colocar, já que a cadeia é fechada, eu vou ter que colocar esse ciclo para simbolizar que a cadeia é fechada. Agora sim a gente entra nos hidrocarbonetos aromáticos, tá? Então os aromáticos a gente pode diferenciar entre mononucleados, que é aquele que só tem um núcleo, os polinuclear, né, que pode ser, tem um mononucleado, que é só um, e o polinuclear, que é mais de um, beleza? Então desses polinucleares eu tenho aqui os de núcleo isolado e o de núcleo condensado, beleza? Então, olha só, mononuclear. Eu tenho aqui um nome, né, do composto que se chama benzeno. Então, quando eu só vejo um núcleo, o nome dele é benzeno, beleza? Quando eu vejo núcleo isolado, né, então eu tenho aí a presença de fenilbenzeno, tá? Quando eu vejo núcleo condensado, tá? É o naftaleno. Lembrando que o condensado, ele tem três tipos, tá? Eu tenho o naftaleno, tem o antraceno e o fenantreno, tá? São três tipos de condensado. Lembrando que existem mais, mas, enfim, principalmente são esses, tá? Temos também aromáticos que têm presença de ramificações, tá? Um exemplo daqui, quando eu tenho uma ramificação, então metilbenzeno ou tolueno, tá? Temos também o ortodimetilbenzeno, quando eu tenho duas presenças de ramificação, na posição de 1 para 2. Lembrando que essa nomenclatura a gente viu lá no outro vídeo, tá? A nomenclatura dos hidrocarbonetos. Quando eu tenho apenas um
núcleo benzênico, né, que são essas 3 ligações duplas alternadas, formando esse círculo aqui no meio, eu tenho isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho a minha ramificação. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3. Então, propil, benzeno, beleza? Seria a nomenclatura desse indivíduo, tá? O outro é 1-etil, 3-metilbenzeno, tá? Sempre dessa forma. Qual é o maior? É esse daqui, essa estrutura é maior. Então, a minha contagem eu posso fazer para esse lado, para a esquerda? Não, porque na direita tem outro mais perto, correto? Então, a minha contagem vai ser pela direita. Então, 1, 2, 3, e lá no terceiro carbono tem a presença de um metil. Do outro lado, também, o maior é o de cima, então a minha contagem vai partir dele. Então, 1. Eu posso fazer a contagem para a direita? Não, porque na esquerda tem presença de uma ramificação. Então, eu vou lá, coloco pela esquerda, tá bom? Então, vem a nomenclatura 1-etil, 2,4 dimetilbenzeno, tá bom? Agora, quando eu tenho mais de um núcleo benzênico, tá? Eu tenho que dar a nomenclatura através de alfa e beta. Então, alfa sempre vai ser os que são de norte e sul, tá? Sempre esses vão receber alfa, tá bom? Agora, os do lado, beleza? Os que estão lá na lateral vão ser chamados de beta, tá bom? Então, quando você vê alguma ramificação grudada em uma dessas regiões, eu vou ter que botar alfa, tananã, naftaleno, ou beta, tananã, naftaleno, e assim vai, ou antraceno, ou fenantreno, vai depender, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, vocês verificam aqui, ó, ele está grudado na lateral. Se ele está grudado na lateral, a nomenclatura dele vai ser beta-etil-naftaleno, beleza? Então, essa seria a nomenclatura dele. Galera, espero que vocês tenham entendido, tá? Nossa aula de estudo de hidrocarboneto foi essa, tá? Qualquer dúvida, vocês podem enviar para mim, tá? Eu vou estar sempre disponível aqui no WhatsApp, tá? E até a próxima, galera. Tchau, tchau.